Olá, alunos. Aqui é Rodolfo Gutierrez, hoje para a nossa aula sobre respiração e circulação. Né? Como que funciona a nossa respiração, como que o oxigênio chega aos nossos órgãos no corpo e como o nosso sangue circula por todo o corpo. Então, vamos aí às respostas dos questionários da nossa apostila. Primeiro, deu um gráfico para a gente aqui mostrando a situação de uma pessoa no dia a dia aí, ó. Quando se levanta, corrida para o ônibus, chegada ao trabalho, carregando e descarregando um caminhão no trabalho, depois parando para o café, trabalhando de novo, no horário de almoço, trabalhando, parada para o café, uma discussãozinha com o chefe ali, saída do trabalho, corrida para o ônibus para ir embora para casa, chegou em casa, jantar, TV, relaxando, depois dormindo. E aqui eu tenho as horas, que horas são, né? Está mostrando a hora, vamos pôr aqui, ó, 5. Subiu 5 horas e está com 80 pulsações por minuto, batimentos cardíacos, né? Pulsações por minuto, 80 batimentos cardíacos por minuto. Aqui no eixo Y nosso, né? E no eixo X nosso aqui são as horas. Então eu posso ver aqui, às 15 horas, ó, ele está com 80 também batimentos cardíacos por minuto. Mas às 17 horas, 17 não, é aqui, ó, entre as 16 e 17, às 4 e... Não, às 4 horas aqui que estou vendo errado. Ó. Às 4 horas, ele tem uma discussão com o chefe, olha lá, o pico dele está com 120 batimentos cardíacos por minuto. Por quê? Porque é mais nervoso, então os batimentos estão lá no alto. Até mais do que quando correu para pegar o ônibus, coitado. Então, com base nesse gráfico aqui, do trabalhador, a gente vem aqui para as primeiras perguntas. Em que situações a pulsação é maior? Qual é o número máximo de batimentos cardíacos do trabalhador do gráfico? Olha, a pulsação é maior quando ele está correndo para o ônibus, não é isso? Na corrida para o ônibus, ó, 100 batimentos cardíacos. Depois descarregando o caminhão, né, que é bem alto, 110 batimentos cardíacos. Então, 110 aqui, ó. E o pico mesmo é 120 BPM, que a gente chama de batimentos por minuto. 120, na discussão com o chefe ali. Né? Qual é o número máximo de batimentos cardíacos do trabalhador? 120 nesse caso. Em que situações a pulsação é menor? Olha, a pulsação aqui é menor quando, ao levantar, 80 BPM. Aqui, ó, no almoço, também está tranquilo ali, 80 batimentos cardíacos. Nas paradas para o café, ele está relaxado, 80 batimentos cardíacos. E no jantar, vendo TV e, por fim, dormindo. Dormindo, ele está com 70 batimentos cardíacos. Pulsações por minuto é a mesma coisa que batimentos cardíacos, tá, gente? Pulsações por minutos ali. 70, dormindo. Então, quando está almoçando, quando está acordando, quando está no momento relaxante, ele vendo a TV, descansando. Situações de pulsação é menor. Qual é a pulsação mais constante? Nas situações em que o trabalhador está em repouso, mais acordado. Qual é a pulsação mais constante? Constante é que se mantém. Olha, no almoço, depois quando ele está jantando e vendo TV ali, ó, é a parte mais constante. Na hora do almoço, o batimento se mantém em 80 por um maior período, por 1 hora, das 12 às 13 horas. E no jantar, das 19 até as 22 horas ali, quando está jantando e vendo a TVzinha relaxando à noite, é que se mantém, né, constante. 4. Em que situação a linha do gráfico pode chegar a uma pulsação igual a zero? Olha, a linha do gráfico aqui em nenhum momento está igual a zero. Mas isso aqui só vai ficar zero para o cara bater as botas. Morreu. Se morrer, aí vai ficar zero. Mas aqui a situação do gráfico em nenhum momento está igual a zero. Só vai ficar zero se o cara está morto. Não tem batimentos, tem que estar morto. Tá? Aí segue isso aí, explicando como você pode medir sua pulsação, botando aqui o dedinho no pulso. Tem pessoas que têm um pulso mais forte, outros mais fraco, a pulsação, né? Tem gente que você coloca aqui o dedo ou até mesmo o ouvido aqui, ó, você consegue escutar bem. Tem outras que você não, porque a pulsação da pessoa é mais fraquinha.
Está batendo normal, mas circulação não é tão forte, então a gente não consegue sentir aqui, tá? Pegar o pulso, é mais difícil pegar o pulso. Aqui nós temos o corpo humano, que a pulsação impulsiona o nosso sangue pelo corpo, né? Que é através de quê? Através do nosso coração. O coração funciona como uma bomba que faz circular o sangue por todo o nosso corpo. Aqui está o esquema por onde passa o sangue, ó. Todos esses lugares, através das vias, né, das nossos vasos sanguíneos e as vias aéreas, que a gente chama vasos sanguíneos, e artérias. As artérias são vasos sanguíneos pequenininhos, minúsculos, né, que eles se distribuem, se ramificam pelas veias, né, e vai se distribuir por todo o corpo, através dos músculos e tal. Então, esse aqui é o nosso esquema. Né? Os vermelhinhos, está vendo essas linhas aí, são o quê? Os vasos, as vias aéreas, vasos sanguíneos, né? Sim, observando a figura anterior, por onde o sangue circula no nosso corpo? Ele circula pelas veias, né? E pelas artérias, que a gente chama. Que locais do corpo o sangue atinge? Todos os locais do corpo o sangue atinge todos os locais. Ele passa através das veias e dos vasos sanguíneos, ele passa por todos os locais do corpo. No pé, na cabeça. Ó, você pode olhar aqui, ó. O cérebro tem que ter sangue, né? Senão ele não funciona. Ó, acéfalo aqui está mostrando. Encéfalo, perdão. Acéfalo é uma pessoa que sem cérebro, né? Encéfalo. Aqui, ó. Passa pelo ouvido, por tudo que é campo, passa vasos sanguíneos aí, tá? Ó, aqui tem um cantinho aqui, ó, vocês têm que sempre ter esse aprofundamento, ó. Do centro do sistema cardiovascular, o coração bombeia sangue para os vasos sanguíneos, chamados artérias, que levam o sangue para o corpo inteiro. Depois de passar pelos órgãos, o sangue retorna ao coração por outros vasos, as veias. A figura mostra alguns desses vasos sanguíneos que alimentam os principais órgãos. As artérias se ramificam até chegar aos capilares, que fazem a junção com as veias. Aí aqui o aprofundamentozinho, está mostrando aqui o sangue, como é que funciona, que ele tem as válvulas dele, né? A gente costuma, eu entro em outros detalhes, né? Sobre o sangue, não vou falar sobre o coração, não tem necessidade. Que mostra como funciona a troca da respiração celular, porque o sangue ele sai aqui, ó. Você tem que ver, não é pelo lado que você está me vendo, tá? Se pensa na sua posição. O sangue sai pelo lado direito, passa, vai para o pulmão, ele é filtrado no pulmão, beleza? Roda pelo corpo, depois ele vem, passa por todo o corpo, depois ele volta para o lado direito de novo para o coração. Depois ele entra aqui de novo no coração pelo lado direito. Então, ele dá uma volta e retorna pelo mesmo lado, tá? Que está mostrando isso, ó. Ele sai por aqui, olha a mãozinha indo, vem, dá a volta, passa por todo o corpo para depois voltar pelo mesmo lado, tá? Então, está mostrando como é que faz essa circulação do sangue pelo corpo através do coração que bombeia esse sangue, né? Que é o principal, vamos colocar assim, né? Órgão que faz essa movimentação. O que acontece aí, gente? 7. Como o sangue pode se espalhar tanto atingindo o corpo inteiro dentro dos vasos sanguíneos? Como o sangue pode se espalhar tanto atingindo o corpo inteiro dentro dos vasos sanguíneos? Vamos voltar à nossa imagem de em cima aqui, ó. Né? Ele roda isso tudo com os vasos sanguíneos, mas ele consegue se distribuir melhor devido ao que nós chamamos de capilares. Está escrito aqui, ó. As artérias se ramificam até chegar aos capilares, que fazem a junção com as veias. Então, né, esses capilares são responsáveis por fazer ele girar para todos os mínimos cantos do corpo, tá? Então, ele se espalha através das artérias e dos capilares. O sangue sai com o impulso do coração para chegar à cabeça e aos pés, por exemplo. Como que ele consegue voltar? As veias, né?
nosso corpo, que fazem o sangue circular, elas têm, como vou dizer assim, pequenas válvulazinhas que fazem esse sangue ganhar pressão para ele sair de lá de baixo e retornar para cima. Quando não passa pelo pé, né? Lá embaixo. Como é que o sangue não vai para o pé e a pessoa fica só para lá? Porque as válvulas, elas dão pressão nesse sangue para ele continuar circulando e voltar para o coração, né? Então, as válvulas que existem nas artérias, nas veias, elas fazem esse sangue continuar circulando no corpo, para que ele não pare num órgão, né? Para que ele não entupa, ele não fica ali alojado graças a esses... Vamos ver se eu acho aqui, ó, um lugarzinho que tem escrito legal aqui, ó. Olha só que legal. É pelos capilares que o sangue é encontrado nas extremidades dos dedos, ou seja, né, ele ramificado através desses capilares que eu expliquei que vai chegar em todo o corpo. No branco dos olhos e na pele. Sem sair dos capilares, o sangue vai se juntando a outros vasos, cada vez de maior calibre, que vem do coração. Esses vasos são as veias, o que permite ao sangue voltar ao coração. E é o fato de as veias possuírem pequeninas válvulas no seu interior, que impedem o refluxo do sangue nos órgãos. Refluxo é o quê? Ele agarrar ali, né? Ele não circular direito. Então, essas pequenas válvulas impulsionam ele de volta para o coração para continuar o ciclo. Ok? 9. Como é o sangue? Quantos litros de sangue tem em média o corpo de um adulto? O sangue é vermelho, né, devido à pigmentação que faz ele ficar dessa cor. Quantos litros de sangue tem em média no corpo adulto? 5 litros em média, mas varia também de pessoas para pessoas, tem uma variação, mas em média a gente diz aí que um adulto tem 5 litros de sangue, tá? Deixa eu ver se tem algum lugar aqui que fala sobre o sangue, que eu não lembro aqui. Não, aqui não tá não. Deve estar mais embaixo. Opa. Eu estou aqui ainda. O sangue que entra e sai dos pulmões são iguais? Explique sua resposta. Não, não são, né? Porque como é que funciona isso aí? O sangue que chega nos pulmões, ele recebe, né? Esse sangue está cheio de gás carbônico que vem dos órgãos. O sangue passa pelos órgãos, né, do corpo e ele vem retirando gás carbônico, que é um gás ali que não vai servir de nutriente para o corpo. Quando chega no pulmão, ele é filtrado. Esse gás carbônico é filtrado para ser eliminado e ele devolve para o corpo um sangue com oxigênio, um sangue que vai alimentar os órgãos novamente, mas com oxigênio, né? Então a diferença é essa. O sangue que entra, o sangue está entrando no pulmão, ele está vindo dos outros órgãos carregado de gás carbônico, tá? E quando ele passa ali dentro e é filtrado no pulmão, ele vai sair rico em oxigênio, para liberar oxigênio para os órgãos, para alimentar os órgãos, né? Opa, tem aqui. O sangue que entra e sai do intestino são iguais? Explique. Também não. Eles têm uma diferença aí. Ele já funciona ao contrário aí. Ele entra no intestino rico em oxigênio. Ele já veio de lá filtrado, né? Do pulmão filtrado entra rico em oxigênio. Mas aí ele sai do intestino já com gás carbônico, que o nosso intestino ele faz o quê? Transformação, né? Dos alimentos e tudo mais. Então ele sai dali carregado de gás carbônico e com nutrientes dessa transformação pelos alimentos, né? Que é feita através da alimentação e tudo mais. Então, ele sai dali carregado de gás carbônico e carregado de alguns nutrientes que também vão para o corpo, né? Essa é a diferença, o sangue que sai do intestino. Aí vem aqui
Ó, o sangue, aquela parte que era para responder lá em cima, está aqui embaixo. Engraçado, era para tá antes a explicação, né? Olha aqui, o sangue é um líquido vermelho. Vermelho é a cor de uma das substâncias que compõe. A única que vemos e que transporta o oxigênio, né? Além dessas, há outras de cor clara, que defendem o organismo. Elas combatem os seres estranhos que podem entrar em nosso corpo, causando infecções. Esses componentes são constantes no sangue. Inclusive, né, essa cor vermelha do sangue, ela se dá por conta da substância que a gente chama hemoglobina, né, que se chama hemoglobina, ou glóbulos vermelhos, que tem ferro nessa substância. E a hemoglobina que ela que é responsável por levar o oxigênio que vem do ar, né, que a gente recebe através do sangue, para todos os órgãos do corpo. Então, grave esse nome, hemoglobina, a substância que faz o sangue ficar vermelho e que leva oxigênio, ela transporta o oxigênio pelo corpo afora, tá? Isso deveria estar escrito aqui, falando bonitinho. Quando corremos e o ritmo de batimento cardíaco aumenta, que outras alterações podemos perceber no nosso organismo, gente? Batimento cardíaco aumenta, a circulação do sangue aumenta porque precisa trazer mais oxigênio para dentro do nosso corpo, para alimentar nossas células, né, e nossos órgãos. É isso que acontece. A circulação aumenta para poder puxar mais oxigênio para dentro do nosso corpo, né? Essa é a necessidade. Fora que outras reações assim, que pode acrescentar ali, né? O suor, né? A gente perde líquido pra caramba. Quando, né, o batimento cardíaco aumenta, a gente acaba suando. Pense e responda. Por onde o ar entra no corpo e dele sai? Ué, gente, ele entra pelo nariz, né? Respira, pela boca também ele entra, e normalmente ele também sai pela nariz e pela boca, se for o caso. Eu posso colocar para fora algum ar pelo nariz e pela boca, em sua maioria, é que eu coloco, né? Que eu coloco o gás carbônico para fora, elimino o gás carbônico, depois que o pulmão faz o filtro, né? Então, seria boca, nariz, tá? Mas até pela pele também, a gente também faz uma respiração celular através da pele. Pequena, mas sim. Qual é a diferença entre o ar que entra e o ar que sai? Isso a gente vem falando o tempo todo. O ar que entra no nosso corpo, ele tem bastante oxigênio. A gente consegue tirar o oxigênio dele, que é o que a gente precisa para sobreviver e para levar para as células do corpo. Já o ar que sai, quando eu vou para fora, esse ar é nocivo. Então, esse ar, por isso que a gente tem tido até hoje com as máscaras aí, devido à pandemia, a gente tem algumas colocações referentes à máscara. Você não deve fazer exercício com a máscara. Por quê? Você vai ficar respirando gás carbônico, porque a sua boca coloca para fora o gás carbônico. Você está correndo, imagina. Você está respirando oxigênio e está botando para fora o gás carbônico, mas depois está querendo respirar o gás carbônico que você jogou para fora, que não serve para você, né? Então você está respirando um gás ali que vai estar sendo nocivo para a sua saúde. Por isso que você não deve fazer exercício de máscara. Qual é a diferença entre o ar? Mas em alguns lugares exigem, né? As academias estão exigindo máscara para ela poder estar funcionando, então cada coisa é uma coisa aí bem complicada, tá? Qual a diferença já foi? Como você imagina que são os pulmões? Os pulmões, para mim, eu imagino ele como uma grande esponja assim, que filtra tudo que tem no nosso corpo, né? Entre o sangue e o ar. Na verdade, ele parece ser uma esponja assim, mas ele não é uma esponja, né? Assim, como a gente imagina um esponjão, um filtro, mas ele é um órgão, né? É complicado porque a gente nunca tive acesso a um pulmão de verdade para tocar, né? Eu tô falando assim que a gente passa isso na cabeça. É uma resposta pessoal. Eu perguntar para você como você imagina o pulmão. Você percebe mais o ar quando respira pela boca? Você percebe mais o ar quando respira pela boca, é uma afirmação. Observe as suas narinas no espelho e imagine como os pelinhos da região podem ajudar na respiração. A gente percebe mais o ar pela boca, que entra mais quantidade pela boca.
de ar, mas e sai, né? Só que o nariz entra muito ar. A gente não percebe porque ele está rolando uma filtragem. Os pelos que tem no nosso nariz filtram esse ar, então ele entra um ar mais puro, um ar tranquilo. E a gente não percebe a quantidade toda que está entrando de ar ali, depois a gente percebe mais pela boca. Mas o nariz ele está trabalhando, ele está entrando bastante ar pelo nariz, né? Que é o local ideal para ter respiração, porque o ar é filtrado. Entra filtrado pelo, não só pelos pelos, mas pela mucosa, né? Que a gente chama de meleca. É muito importante. Às vezes a pessoa fala, pô, se uma pessoa tem meleca no nariz, tem que ter meleca. Só não pode ficar aparecendo, mas ela tem que estar ali para ela poder, as partículas de sujeira, de poeira que vem no ar, ficar agarrada ali. Aqui eu respondi qual? 13. Vamos para 14. Por que o ar é menos percebido por nós quando entra pelas narinas? Foi o que eu acabei de falar. Porque tem os pelos que filtram o ar e a mucosa. Então ele entra com um ar limpo, um ar tranquilo, né? Um ar puro para nós. E já o ar da boca, não. Ambos eles, se entrar, eles vão se encontrar na traqueia, que é esse nosso cano aqui, né? Vamos dizer assim, a palavra feia de falar, não é traqueia, mas é um cano que liga, que leva o ar para o pulmão. Então, quando ele entra pelo nariz, ele entra suave, porque ele já foi filtrado. Pela boca, não. Tá? Inclusive, passando pelas narinas ali, ele é aquecido e tudo esse ar. Então, por isso que a gente não sente ele. Ele entra mais limpo, como está escrito aqui, ó. Ó, onde também, graças aos pelinhos das narinas, o ar entra mais limpo. Nas fossas nasais, onde também se aquece. Né? As fossas são pequeninas câmaras quentes. O ar também pode entrar pela boca, de um jeito ou de outro, passa pela faringe, a nossa garganta, caminho do pulmão. Né? Faringe, a garganta, e vai pela traqueia para chegar no pulmão. 14 respondido. Aqui é o funcionamento dos pulmões, está mostrando que a fossa nasais passa pela faringe, pela laringe, até chegar na traqueia, que está aqui embaixo, né? Mas aqui embaixo. Mas antes a gente tem a faringe e a laringe. São os tubos, né? De conexão. Aí eles descem, né? É legal falar isso aqui para a pessoa entender. Antes de chegar na traqueia, ele não passa pela traqueia. Antes de chegar no pulmão, ele vai para o que a gente chama de brônquios, que são os dois caninhos que dividem para os dois pulmões, que nós dois pulmões, eles são os brônquios, tá? Aí esses dois caninhos, ali antes ainda tem de chegar no pulmão, ainda tem outros componentes depois dos brônquios. É que aqui eu não tenho ele em zoom para mostrar. Eu não vou entrar nesse detalhe todo para não confundir. Como é que o ar chega? Aqui tem explicando isso aí, né? Como é que o ar chega nos pulmões. As próximas perguntas, mas já vou dar uma leiturinha aqui, ó. O principal músculo da respiração é o diafragma. O diafragma é um músculo que está aqui, ó. O que ele faz? É uma membrana fortíssima que se estende na base da caixa torácica e separa os órgãos do peito. Então, separa os órgãos do peito, coração e pulmões. Está bem aqui no meio aqui. Dos órgãos da barriga, estômago e fígado, por exemplo. A respiração normal é realizada pelo movimento do diafragma. Quando o diafragma se contrai, fica mais baixo e o plano volume do tórax aumenta, possibilitando a entrada do ar. Ou seja, quando ele contrai, vai assim, ó. O diafragma contraiu. Quando ele relaxa, aumenta a pressão aqui dentro. Então, a pressão é o quê? A quantidade de ar ali dentro aumenta. Então, ele tem que expulsar. Ele expulsa o gás carbônico. É isso que acaba acontecendo, né? Aí, vamos lá. Possibilidade do ar. A respiração funciona como um fole. Quando o diafragma relaxa, ele toma uma forma abobada, comprimindo levemente os pulmões e auxiliando na saída do ar. Tá? Então, quando a gente puxa, inspiração. Quando a gente solta, expiração, né? Conhecido. Olha o diafragma, onde é que está ali, ó, mostrando o diafragma. Tá? Abaixo ali, ó, da caixa torácica. Fiz aqui assim, né, gente? Aqui assim, ó. Perdão, tá? Ó. Aqui, ó. O diafragma tá aqui, ó. Tá? De baixo aqui
Não pode estar onde está o coração. O coração está aqui no meio. Nosso coração fica bem aqui no meio certo. O diafragma aqui um pouco, se apertar ele aqui, chega, sente um mal-estarzinho. No meio da caixa torácica, ali um pouquinho para baixo. Dentro dos pulmões, o ar que expiramos muda de composição. Uma parte do oxigênio contido nele passa para o corpo e o gás carbônico produzido pelo mesmo corpo passa para o ar. Como o gás carbônico do corpo chega até os pulmões? O gás carbônico do corpo chega até os pulmões pelo sangue, né? pelas vias aéreas ali, pelas veias, pelas artérias. Ele recebe o gás carbônico dos órgãos e chega até o pulmão, para depois fazer o filtro. E aí o pulmão, né, manda para fora, expulsa esse gás carbônico. Você conhece outros animais que respiram pelos pulmões como nós? Aí aqui tem citações de animais que respiram como nós. As aves, os mamíferos, mas tem animais que não respiram pelo pulmão. Todas as aves, todo mamífero também, jacarés e cobras do grupo dos répteis respiram por pulmão. Até jacaré e cobra. Tem coisa que você tem que ler para você saber, que senão você não descobre, tá? Alguns animais terrestres não possuem pulmões grandes e eficientes. É o caso dos caracóis, que abrigam em suas conchas um pulmão bem simples, mas tem um pulmãozinho ali, os caracóis. O ar entra e sai por um orifício que se abre de fé, situado na borda da concha. Aí aqui ele fala dos insetos, como por exemplo aqui, ó, ele está dando um gafanhoto. Outros insetos respiram pelas traqueias, que são aqui uns caninhos na lateral do corpo dele. Eles não têm pulmão, né, os insetos, né? Esses pequenos orifíciozinhos aqui, ó, são chamados traqueias nos insetos. Como a nossa traqueia aqui, né? Só que neles fica na beira do corpo. Os peixes respiram pelas brânquias, né? Para tirar o oxigênio da água. Os peixes usam brânquias, tá? Apesar de que tem peixe que precisa de oxigênio. O tucunaré. Ih, agora vamos falar besteira. Caraca, qual aquele peixe passa na televisão direto? Não é o tucunaré, não. Pirarucu. O pirarucu, ele tem que respirar. Ele sobe para pegar ar na superfície. Aí quando ele vai pegar ar na superfície, né, os índios ou quem caça lá na Amazônia, no lugar no Pantanal, vai e consegue tacar a flecha nele porque ele precisa pegar ar ali em cima. Ele não respira só pela traqueia. Pirarucu é uma exceção, né, ali. Mas tem outros peixes que respiram, né, que precisam subir para pegar ar, tipo baleia, boto. Esses peixes têm que pegar ar. Ó. Aí ele cita os tipos de animais como que respiram, fazem respiração, né, celular. Como minhoca e tal, tudo mais. Os vegetais, não, aqui as plantas, né, as plantas respiram, vocês sabem, né, pelas folhas, por todo o corpo da planta. Mas a planta ali, ela faz um sistema diferente, né, de respiração. É como se fosse pelos poros, só que é os poros da folha. Ela respira por aquilo ali, ela faz a fotossíntese, que é outra situação. Aí vem aqui embaixo, 17. 17 eu puxei para cá para poder responder. Resumo a tabela seguinte as diferentes maneiras que os seres vivos têm de conseguir oxigênio em ambientes terrestres e aquáticos. Quais são as diferentes maneiras? Em ambientes aquáticos é nada mais, nada menos do que o quê? As brânquias. Tem acento, né? Vamos voltar aqui, só vou dar uma leitura. É assim que escreve, ó. Brânquias. Isso mesmo. Já nos ambientes terrestres, podem ser por onde? Podem ser pelo mais clássico aí, né? Conseguir oxigênio pelos pulmões. Pulmões eu falo, gente, mas não é o pulmão que puxa o oxigênio, não, tá? O oxigênio ele entra pela boca, nariz, boca, por exemplo, vai pelas traqueias através do movimento que quem articula o movimento de respiração, vocês viram aí que é o que? O diafragma, que é o principal órgão, e também tem uns órgãos
intracostais, que a gente chama, né? Que é os órgãos que ficam aqui, os nossos músculos intracostais, que fazem parte do nosso corpo ali, das costas, que faz o movimento de respiração. E levam para os pulmões. A gente classifica o pulmão, mas não é o pulmão que puxa o ar para dentro, não, tá? Mas ele é responsável pela, pelo trabalho, né? Pelo filtro do ar. Se for um inseto, vai ser pelas traqueias. Se for uma minhoca, por exemplo, pode ser pela pele. Então vai variar aí, nós temos essas opções de ambientes nos ambientes terrestres, os animais podem conseguir respirar, né, por isso aqui, por esses três meios. E aqui aquático só pelas brânquias. Aqui é o 17. Vou voltar lá. Aqui tinha a situação da Vitória Regia aqui citando. Deixa eu ver onde está falando a Vitória Regia. Os vegetais aquáticos e algas também utilizam o oxigênio da água para respirar, ou seja, tipo a Vitória Regia, ela pega o oxigênio da água em vez do ar. Plantas com raízes aquáticas e folhas para cima da água respiram o oxigênio do ar, como plantas terrestres, é o caso da Vitória Regia. Né? Então você viu, plantas com raízes aquáticas e folha para cima da água respiram o oxigênio do ar, como as plantas terrestres. Ó, a Vitória Regia pega oxigênio do ar, mas tem plantas aquáticas, plantas que ficam dentro da água. Tem um monte de planta que fica dentro da água. Às vezes, né, o rio cobre e a planta fica ali sobrevivendo ali debaixo, ali os peixes até se escondem nela, elas respiram pelo oxigênio da água, tá? Eu respondi, revisão, hora da revisão. Vai sempre ler a hora da revisão. O coração funciona como uma bomba ritmada, empurrando sangue para todo o corpo, independente de nossa vontade. Nosso sangue sempre circula dentro de vasos. Os mais longos levam o sangue do coração ao corpo, são as artérias. Os que trazem sangue ao coração são as veias. Os que trazem o sangue ao coração são as veias. Os vasos mais estreitos são chamados de capilares. O sangue que recebe oxigênio e elimina gás carbônico nos pulmões transporta substância pelo corpo. O sangue que recebe oxigênio e elimina gás carbônico nos pulmões transporta substâncias pelo corpo. Ou seja, o sangue recebe oxigênio, elimina gás carbônico, quando ele leva o gás carbônico para os pulmões, e o pulmão ajuda a liberar, e ele também, o sangue carrega as substâncias, os nutrientes para o corpo, né? O sangue sempre flui no mesmo sentido, graças às válvulas do coração e das veias. O sangue sempre faz o mesmo círculo, né? Aquilo que eu mostrei para vocês lá. Sai pelo lado direito, dá a volta, passa no pulmão, depois vai para o lado esquerdo, depois volta e entra pelo lado direito de novo. Tanto a circulação como a respiração são controladas pelo encéfalo. A circulação quanto a respiração são controladas pelo encéfalo. Por meio de tubos que se ramificam, o ar entra pelo nariz, pela boca e chega até os pulmões, onde fica em contato com o sangue. Então, ar, nariz e boca, vai faringe, laringe, traqueia, pulmão. O sangue leva oxigênio para todas as partes do corpo, sendo responsável pela liberação de toda a energia que necessitamos. Então, a pessoa faz exercício, precisa de mais energia, precisa de mais oxigênio, a gente trabalha mais em respiração, aumenta a respiração celular, porque o sangue precisa levar oxigênio para as células do corpo. Muitos seres vivos obtêm oxigênio por meio de pulmões, mas há outras estruturas para a respiração em outros seres vivos. Número 18. Por que não conseguimos apalpar o coração e os pulmões ao contrário do estômago, por exemplo? Gente, coração e pulmões são órgãos internos, estão protegidos aqui pela nossas costelas, que a gente chama de caixa torácica, né?
Como é que você vai palpar o coração? Não dá, aqui tá duro. Põe a mão que você sentir que aqui é duro. A caixa torácica. Agora nem pensar eu apertando meu coração, não dá, né? Agora, se você tentar o estômago, você consegue apertar que é mole, né? Você consegue sentir que é molengo, não tem nada protegendo. Por isso, quando a pessoa toma um soco na boca do estômago, ela perde as forças todas, porque pega o órgão em cheio. O boxeador, o que protege o estômago é o abdômen. A pessoa tem que estar com o abdômen bem definido. O boxeador, tem gente que faz assim, um lutador contrai o abdômen, aí o outro soca e não sente nada. Mas como uma pessoa comum, simples, frágil, leva um soco no abdômen para você ver. Nossa, a dor é enorme. Que né, atinge o estômago da pessoa. 19. A partir do que você leu, preencha a tabela a seguir com estruturas que os seres vivos citados utilizam para respirar. Então aqui eu separei também para a gente marcar um chess. Beleza? Para ficar mais bonitinho, ficar mais fácil aqui de entender. Galinha, respira por onde? Pulmões. Caracol, tem uns pequenos pulmõezinhos ali, bem fraquinhos, mas tem. Jacaré, pulmões. Rãs, pulmões. A rã é um bicho estranho, hein? A rã respira pelo pulmão, pela brânquia. A rã, porque ela é um peixe aquático. É um peixe aquático, ele é um anfíbio. Ela é aquática. Então, respira pelo pulmão, pela brânquia, tá? E a rã também vai pela pele. Ela faz a respiração pela pele. Se eu não me engano, na minha pesquisa eu tinha visto no meu estudo isso. Que a rã também respira pela pele. Tá? A barata. A barata é inseto, é traqueia. E a minhoca? A minhoca é só pela pele. Ok? Exatamente isso. Então, o bicho que tem aqui, ó, especial é a rã. Pulmão pode ser pela brânquia. A rã tem brânquia e a rã também respira pela pele. Barata pela traqueia, porque é um inseto, e minhoca é só pele mesmo, exatamente. Voltando aqui agora. 20. Como o sangue consegue chegar a todas as partes do corpo? Cadê o controle mais? Como o sangue consegue chegar a todas as partes do corpo? A gente leu isso aqui em cima agora, né? Através de quê, gente? Através das nossas artérias. E tem um nomezinho específico aqui, ó, que até agora falhou aqui na mente. Os, pelos capilares, exatamente. Né? Os vasos mais estreitos para chegar na ponta do dedo, nos outros lugares, são os capilares. Sangue vai pelas artérias, que são os vasos sanguíneos, e pelos capilares. Aí eles conseguem chegar em todas as partes do corpo. Explica as alterações que ocorrem com a circulação e a respiração quando fazemos esforço físico. Quando fazemos esforço físico, a gente precisa de respirar mais. O corpo precisa levar mais oxigênio para as células, porque o oxigênio é que vai dar energia para as células. Né? Então, como que ele vai levar esse monte de oxigênio? Através da circulação sanguínea. Então, o batimento cardíaco aumenta, o coração bate mais forte para bombear mais sangue, o sangue chegar mais rápido, para chegar mais oxigênio, né, para passar mais quantidade de sangue, chegar mais oxigênio em todas as células do nosso corpo. É isso que acontece. Tá? Essa foi a questão 21. Um prazer aí estar estudando esse conteúdo com vocês. Até o nosso próximo vídeo aula de ciências. Abraço.